Boa noite. Boa noite para você que está nos assistindo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita em milagres? Você acredita em milagres? E você sabe que alguns milagres são mais difíceis do que outros. Você sabia disso? E alguns requerem muito esforço e trabalho. E talvez você seja cético. Pastor, eu não acredito em milagres não. Então hoje eu quis trazer a prova que milagres existem. Vamos assistir um pequeno vídeo aqui. Depois eu vou perguntar para você se você acredita em milagres. Dá uma olhada. It's dramatic. We're not going to make it. We'll never see the light again. But I will keep on going till the end. Yeah, 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 yeah. Our ship has faced a hurricane, but I will keep on going. My soul will sing, and I will keep on going Eu muitas vezes fico pensando que é isso que acontece atrás das câmeras aqui, a turma fazendo um milagre, né? Para as coisas ocorrerem. E eu sei que Deus faz um milagre, porque muitas vezes a gente fala coisas que não tocariam o coração das pessoas, mas tocam, porque é o Espírito Santo de Deus traduzindo, e a gente confia nisso. Muitas vezes dá muito trabalho para Ele, mas a gente acredita que Ele está no controle. Uma boa noite à Igreja do Bosque, que está nos acompanhando diretamente aqui da Igreja de Dom Pedro II, na cidade de São José dos Campos, e todas as igrejas que estão conectadas. Um abraço ao pessoal do Canadá que está nos assistindo, a Rebeca, a Olívia, a Mari, o Adaltinho, a Jennifer também, que está lá acompanhando. Eu quero mandar um abraço para alguns amigos lá nos Estados Unidos que não perderam nenhuma noite, ao Hamilton, a Viviane e ao Guilherme, não posso esquecer do Guilherme, o grande Guilherme. Muito obrigado pela sua sintonia. E eu quero mandar um abraço especial hoje para a Mabel. A Mabel, ela aqui de São José dos Campos, e tem assistido também. Que Deus te abençoe, Mabel. Obrigado pelas suas palavras carinhosas no final de cada culto, quando você posta lá no Facebook. E olha, deixa eu fazer um desafio para você. Que tal uma dessas noites que ainda faltam, vir aqui assistir pessoalmente? Eu gostaria de conhecê-la pessoalmente, tá bom? Mabel, ficar aguardando você. Qualquer coisa a gente manda aí o endereço da igreja via internet. Muito bem, nós estamos nesse programa, nesse projeto chamado Convidados de Deus. E estamos estudando qual salmo? 23? Eu escutei 23? Que é isso? Estamos estudando o Salmo 15. E estamos tentando responder a seguinte pergunta, a pergunta que se encontra no primeiro verso: quem, Senhor, habitará no teu? Quem há de morar no teu santo? E após esta pergunta, os 4 versos que se seguem apresentam 10 itens, 5 positivos e 5 negativos. Você já está aprendendo. E algumas pessoas questionam: será que Deus está dando ali uma fórmula para a salvação? Eu não sei de quantos de vocês já brincaram de caça ao tesouro. Às vezes na escola, em acampamento, eles escondem um tesouro e ali dão pistas, dão instruções para que você possa chegar até o tesouro. Será que Deus deu um caça ao tesouro para nós, dizendo o seguinte: olha, se você seguir as pistas, esses 10 itens, você vai chegar ao tesouro da salvação? É claro que não, porque a Bíblia ela é enfática ao dizer que não há nada que eu possa fazer, ou você possa fazer, para alcançarmos a salvação. A salvação é um dom de Deus, um dom gratuito de Deus, e nós lemos lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15, o seguinte: o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este:
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os dos quais eu sou o pior. A razão que Cristo Jesus veio ao mundo foi para salvar o quê? Pecadores, para nos dar a salvação. Se eu e você pudéssemos alcançar a salvação por nós mesmos, Deus não precisaria ter vindo ao mundo. Deus não precisaria ter enviado Jesus Cristo. E Paulo, que foi um dos grandes escritores da Bíblia, com várias cartas do Novo Testamento, que sistematizou a teologia da Bíblia, os ensinamentos de Cristo, ele se considerava o maior pecador. Imagine você e eu. Nós precisamos de um Salvador, a salvação de Cristo Jesus, e nós precisamos nos agarrar nesta salvação. Mas o ponto é que quando nós recebemos a salvação de Cristo Jesus, nós recebemos também o poder para sermos transformados, poder para vivermos uma vida conforme a semelhança de Cristo Jesus. E é este poder que nós estamos estudando durante essa semana. Esses 10 itens falam deste poder em atuação, os frutos deste poder. E hoje nós vamos responder novamente a pergunta do Salmo 15. Mas antes nós temos a recitação do nosso Salmo 15. É verdade ou não é? Eu quero chamar a Lohane aqui conosco, para que possa recitar para nós o Salmo 15. E eu vou pedir para um dos nossos queridos amigos nos ajudarem a trazer o microfone. Infelizmente ele não criou pernas para andar sozinho, né? Mas quem sabe um dia desses. Obrigado, vem mais para cá. Ela já falou uma vez, né? Leu para nós, agora ela vai recitar. Por favor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Uau, o pessoal ficando profissional, né? Nem falhou ali, né? Nem titubeou. Que bênção! Nós estamos aqui para tentar descobrir a resposta. Quem, Senhor, habitará no teu? Quem há de morar no teu santo? E hoje nós vamos estudar a última parte do verso 3, que diz o seguinte: nem lança, e foi devagar. Pessoal do Bosque, eu quero escutar vocês agora, hein? Nem lança contra o seu vizinho, não lança injúria contra o seu vizinho. E hoje nós terminamos a trilogia, né? Já falamos de 2 assuntos sobre a língua, mas parece que a língua é algo que precisa ser dominado bem mesmo, né? Pelo menos aqui no Salmo 15 há pelo menos 3 menções ao trabalho e aos efeitos da língua. Então hoje nós terminamos a trilogia da língua com a injúria. E para estudarmos esse tema, convido a você a inclinar a sua cabeça para buscarmos a Deus e o seu poder. Pai, lhe somos gratos por tuas bênçãos. Lhe somos gratos, ó Pai, pela certeza que temos que o Senhor está entre nós. Está com os nossos amigos aqui na igreja Dom Pedro, na igreja do Bosque, está com os nossos amigos nos Estados Unidos, no Canadá, em Santa Catarina, no Nordeste, em São José dos Campos. O Senhor está presente em todos os lugares. E neste momento, ó Pai, queremos a iluminação do Espírito de Deus para nos mostrar as verdades que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E suplicamos que ao sermos expostos a tais verdades, que possamos, ó Pai, sermos humildes e sensíveis à voz de Deus, para tomarmos as decisões corretas, para refletir a Cristo Jesus. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos no nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu não sei quantos de vocês já escutaram uma conhecida parábola, a parábola do papel ao vento. Esta história
que talvez seja até verídica, mas as pessoas dizem que é uma parábola, uma invenção, conta a história de um senhor que não ia muito com a cara do vizinho. E ele falava para todo mundo que aquele vizinho que ele não gostava era um ladrão. Ah, ele é um ladrão. Chegava tarde da noite, ó, é um ladrão, estava roubando. Ele é um ladrão, e é ladrão, é um ladrão. E para todas as pessoas possíveis, ele falava que aquele jovem era um ladrão. Ao ponto de que em um determinado momento houve um crime na redondeza, e quando a polícia foi investigar, perguntou, quem que é? Olha, tem um ladrão aqui na rua. E prenderam aquele jovem. E aquele jovem foi parar na cadeia. Depois de algum tempo, descobriu-se que aquele jovem não tinha nada de errado. Ele não tinha cometido o crime. E aquele jovem decide agora levar aquele senhor que falava para todas as pessoas que ele era um ladrão até o julgamento. E o acusou e falou, estou te processando. E agora o juiz chama aquele senhor. E aquele senhor, com uma certa arrogância, diz o seguinte, olha, não tem problema nenhum fazer comentários. Não tem problema nenhum. Aí o juiz escutou todo o caso, e aquele senhor, não tem problema nenhum falar mal das pessoas. Aí o juiz pediu para que ele pegasse e escrevesse no papel todas as acusações que ele tinha quanto àquele rapaz. E aqui ele escreveu no papel uma lista grande. Aí ele pegou e falou assim, agora você vai fazer o seguinte, você vai rasgar esse papel. E ele começou a rasgar o papel. Mas rasgue mesmo, rasgue em pequenos pedaços. E ele foi rasgando ao ponto que já não conseguia mais rasgar. Agora você vai fazer o seguinte, você vai para a sua casa. E daqui até a sua casa você vai jogando um pouco desses papéis, dessas acusações. E você vai jogando. E amanhã, quando você voltar, eu vou te dar o veredito. E aquele jovem pegou e jogou. Foi jogando todos os papéis até a sua casa. Na manhã seguinte, quando ele voltou ao tribunal, o juiz pegou e falou para ele o seguinte, antes te dar o veredito, eu gostaria que você recolhesse todos os papéis que você jogou. Isso é impossível! Como que eu vou recolher os papéis? O vento já levou. Eu não posso fazer isso. E aquele juiz o condenou a 5 anos de prisão e disse as seguintes frases: da mesma maneira, um simples comentário pode destruir a honra de uma pessoa, a ponto de não podermos mais consertar o mal. Se você não pode falar o bem de uma pessoa, não fala nada, porque falar mal de alguém é igual jogar papel ao vento, não tem como recolher. E esta é a parábola do papel ao vento. Parábola esta que reflete aquilo que Deus nos deixou registrado na sua palavra no Salmo 15, no verso 3. Nem lança o quê? Nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquela pessoa que foi transformada pelo poder de Deus, aquela pessoa que aceitou a graça de Deus, aquela pessoa que permite que Deus viva nela, ela não vai agir de tal maneira que prejudique o seu próximo, o seu vizinho. Ele não vai lançar injúria contra as pessoas. E algumas noites atrás nós estudamos 3 palavras importantes, que muitas vezes são usadas como sinônimos, mas na realidade não são. E para ajudar na compreensão e terminar as trilogias sobre a língua, vamos tentar relembrar quais são essas 3 palavras que se encontram no Código Penal, nos crimes contra a honra. A primeira delas é calúnia, que encontra-se no artigo 138. A segunda é difamação, artigo 139. E injúria, artigo 140. Mas o que seriam tais palavras? Qual a implicação de tais palavras? Bem, calúnia no artigo 138 é descrita da seguinte maneira: caluniar alguém imputando-lhe o quê?
falsamente fato definido como crime. Mentira é falar uma inverdade, é falar algo que não é real. A calúnia é falar uma mentira, falar algo que não é real, mas que envolve um crime. Então, eu falar, olha, o Rafael roubou o meu iPad. Já devolveu, né? Ele estava usando o meu iPad, mas se eu falei algo que é uma mentira e isso não é verdade, mas nesta mentira envolve um crime, isso se chama calúnia. Segunda palavra, difamação. O que é difamação? Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua. É denigrir a imagem de alguém. Isto é defamação. Ou melhor, difamação. Isso quer dizer o seguinte: não importa se o que a pessoa fez é verdade ou não. Simplesmente você dizer, atribuir um fato que denigre a sua honra, você já está o quê? Difamando. E nós estudamos esta palavra há 2 noites atrás, e eu não quero falar muito sobre ela, mas eu espero que você lembre que difamar é um pecado. Difamar não vem de Deus, e não importa se a pessoa está falando algo verdadeiro ou não, ninguém tem o direito de ir contra o caráter de alguém. Ninguém tem o direito de colocar dúvida sobre o caráter de uma pessoa. A lei dos homens proíbe e também a lei de Deus. Por isso, querido irmão, se não tem nada de bom para falar, fecha o bico. E a próxima palavra é injúria, a palavra hoje que nós vamos estudar. A injúria, segundo o artigo 140 do nosso Código Penal, diz o seguinte: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Enquanto a difamação eu atribuo um fato a uma pessoa, olha, ele roubou. A injúria é atribuir um adjetivo, ele é ladrão. Enquanto roubo é o fato, adjetivo é o quê? Ladrão. Aquela pessoa é uma prostituta, que ele é um ladrão, é um bandido, é um mentiroso. Todas estas palavras são o quê? Injúrias. E nós lemos que aquele que foi transformado por Deus não carrega na sua boca o quê? A injúria. Por quê? Porque a injúria, em primeiro lugar, é pecado. A injúria é pecado. Por que é pecado? Porque quebra o mandamento que nós encontramos em Êxodo 20, verso 16. Não darás o que? Falso contra o teu próximo. Quebra esse mandamento. Ah, pastor, mas o que eu estou falando é a verdade. Você está falando a verdade? Deus não deu o direito de você de matar o caráter, a personalidade da pessoa. Você não tem esse direito. Você infringe no mandamento: não matarás. Êxodo 20, verso 13. Por que a injúria não deve estar na boca dos filhos de Deus, daqueles que foram salvos por Jesus? Em primeiro lugar, porque é pecado. Segundo lugar, porque a injúria é resultado de um coração pecaminoso. E se você está caminhando para o céu, isso quer dizer que seu coração está sendo transformado. Isso quer dizer que você está deixando os prazeres deste mundo para o lado, e você começa a ter um coração igual a Deus. E eu estou com saudade de cantar, quero ter um coração igual ao teu. É amanhã mesmo, senão vou desmontar tudo e vou embora. A Bíblia nos diz lá no livro de Mateus capítulo 15, verso 19: porque é do que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. É de um coração que não ama a Deus, é de um coração que não está se colocando nas mãos de Deus para ser transformado, é de um coração que está agarrado no pecado, que é a fonte das calúnias, da mentira e de todas essas coisas ruins. Por isso,
A pessoa que abraça e aceita a salvação de Cristo Jesus, ela não mais profere calúnias. Ela pode até falhar, mas essa não vai ser uma característica dela. Mas não para por aí. A injúria é proibida. A injúria na Bíblia é o quê? Proibida. E foi proibida logo no começo do estabelecimento do povo de Israel. Deus deixou leis, estabeleceu leis para o bom relacionamento do povo de Israel. E lá em Levítico 19:16 nós lemos o seguinte: não andarás como? E mexeriqueiro é aquele que mexe com mexericas, é isso? O Giancarlo, não é mexerica? Mexeriqueiro é aquele que vai levando informações, fofoqueiro, é aquele que dá asas às palavras e principalmente às mentiras. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. É Deus falando. Veja como a Bíblia relaciona o conceito de atentar à vida de uma pessoa. Toda vez que você profere uma palavra, você está atentando à vida de uma pessoa. Ah, pastor, eu nunca matei ninguém. Não, você já matou pessoas com as suas palavras. Este é o conceito bíblico. Jesus não ensinou só a lei na sua letra, mas ensinou o espírito da lei. Quando a Bíblia diz não adulterarás, aquelas pessoas que são só os fariseus da época diziam o seguinte: olha, adultério é só quando tem duas testemunhas. Jesus falou: não, vocês não entenderam o espírito da lei. Toda vez que você já teve um pensamento mal, você já caiu em adultério. Matar uma pessoa não é simplesmente quando você tira a vida dessa pessoa com as suas mãos, essa pessoa para de respirar, o coração para de bater. Mas você pode matar quando você se ira contra ela, ou muito mais, quando você fala mal dela. Por isso, a injúria é pecado, é resultado de um coração pecaminoso, é proibida. E o pior dos pontos, na minha visão, a injúria é destrutiva. E nós lemos lá no livro de Provérbios, no capítulo 11, verso 9, o seguinte: as palavras dos maus... Não, foi devagar. Vocês estão cansados? Calma, ainda faltam 4 noites ainda, depois de hoje. As palavras dos maus destroem, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. E eu quero chamar a atenção novamente. Na Bíblia você não vai ver a palavra de destruição, de injúria, de mentira associada com justos. Quem profere tais palavras de destruição, de mentira, de injúria, quem são? Os maus. Os maus. A injúria não provém de Deus. Não provém de Deus. Ah, pastor, mas a pessoa está fazendo uma coisa errada, eu tenho que deixar barato? A pessoa está... Queridos, se você acha que alguém está fazendo errado, Deus não deu o direito para você sair falando dessa pessoa. Deus deixou um procedimento, o procedimento bíblico. Este sim está certo. E qualquer coisa que você não faça seguindo este procedimento bíblico, você está pecando. E qual que é o procedimento bíblico? Mateus capítulo 18. Leia Mateus capítulo 18. Mateus 18 ensina como viver em comunidade. E lá no verso 5 nós lemos o seguinte: se o seu irmão pecar, melhor dizendo, Mateus 18, acho que 15, não 5. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu. A Bíblia diz o seguinte: quando o irmão pecar, vai e conta para o vizinho, para a irmã, para a torcida do Flamengo. A do Corinthians pode, né? Não! A Bíblia diz: se você ver alguém pecando, vá e fale com ela, mas faça isso em... O que é particular? É uma palavra difícil, eu não sei o que significa particular.
você e a pessoa. A Bíblia não te dá o direito de compartilhar. E hoje eu estava resolvendo um problema, e o problema foi ocasionado porque alguém acha que viu algo e contou para outra pessoa, que a outra pessoa contou para outra. Aí você já viu onde foi parar. Aí saiu o pastor tentando catar os papeizinhos, gastando tempo da obra de Deus para ficar correndo atrás de vento. Isso é pecado. Isso é pecado. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Amém. Aí se ela reincidir no caso, aí o que eu faço? Aí eu posso contar para o povo. Não, você leva mais uma pessoa. E aqui que entra, eu penso, a figura do pastor, a figura dos anciãos. Se você vê alguém falhando, você não pode chegar e ligar para o ancião, pastor, você não sabe que eu vim, pastor? Sabe aquele irmão, pastor? É bem assim mesmo. Ainda vou gravar e vou soltar alguns. Pastor, aquele irmão, pastor, estava lá naquele lugar, pastor, lá dentro, e eu tive que segui-lo, pastor. Você vai fazer o que lá dentro então, irmão? Pastor, você viu a saia da irmã, pastor? Aqui, vou ficar olhando para a saia da irmã? Eu vou olhar para a Bíblia. Se eu for olhar para alguma coisa, eu vou olhar para minha esposa. Querido, a Bíblia diz o seguinte: se você vê algum problema, vai e fale com esta pessoa. Por isso, se você ligar para mim e começar, pastor, eu já vou falar o seguinte: você já foi falar com a pessoa? E a maioria do caso, não. Então, eu não posso entrar em pecado. Eu vou desligar esse telefone. Se não quiser mudar de assunto, você vá e fale com essa pessoa. Se a pessoa não mudar, aí você pode me procurar, que eu teria a maior alegria de ir com você para tentar salvar esta pessoa. E é assim que eu vou agir. Então, se você ligar e começar, pastor, já sabe que eu vou perguntar: você já foi falar? Sabe o que é? Não, você já foi falar? Não. Então eu não posso falar. Eu não posso ouvir. Nós vamos orar. E eu vou orar. Eu não sei quem quer. Eu vou orar. E você vai lá falar. E se a pessoa se arrepender, louvado seja Deus, morre aqui e enterra o assunto. Não é para trazer daqui 10 anos. Né? Tem alguns que querem desenterrar defunto, meu Deus do céu. Oh, misericórdia, oh povo de Deus. Por favor. E um dos grandes problemas, principalmente da injúria, sabe qual que é? É que a injúria, ela profere um julgamento. Aquela pessoa é má, aquela pessoa é mentirosa, aquela pessoa é prostituta. Eu já escutei isso várias vezes. Que coisa feia sair disso na boca de alguém. Aquela pessoa não presta. Você está imprimindo um julgamento. É verdade ou não é? É ou não é? E sabe qual é o problema de você imprimir ou fazer um julgamento? É um problema que eu vou deixar Tiago falar, porque se eu falar, você vai ficar com raiva de mim. Vou deixar Tiago falar. Tiago 4, verso 11 e 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo. Olha o que está falando. Quando você julga a lei, você não está o quê? Cumprindo. Mas está se colocando como? Quando você julga alguém, em primeiro lugar, você não está cumprindo a lei de Deus. E segundo, você está se colocando no lugar de juiz. Aí tem um problema. Sabe qual é o problema? Há apenas um legislador
e juiz. Quem é esse? Jesus Cristo. Deus é o único juiz e legislador, aquele que pode salvar e destruir. Aí vem a pergunta, eu amo Tiago, mas quem é você para julgar o seu próximo? Olha o que Tiago está falando aqui. Quando você julga alguém, quando você profere palavras difamatórias contra alguém, calúnia contra alguém, ele está dizendo que você está tomando lugar que não lhe pertence. Você está se tornando um juiz, e só existe um juiz, que é Deus. E sabe qual é o nome que nós damos para aqueles que tentam ocupar o lugar de Deus? Anticristo. Porque anticristo não é só aquele que vai contra Deus. Anticristo é aquele que se coloca no lugar de Deus, toma as prerrogativas de Deus. E muitas vezes você gosta de jogar pedra em algumas religiões, até numa instituição, falando, ele é o anticristo. Mas toda vez que você aponta o dedo para alguém, toda vez que você julga alguém, você está tomando o lugar do juiz. E ao tomar o lugar do juiz, ao tomar as prerrogativas do juiz, você está se tornando o anticristo. Isso é sério, porque o anticristo tem um destino final. Nós sabemos que a obra da acusação não é obra de Deus. A Bíblia nos diz que a obra de acusação é obra daqueles que não pertencem a Deus. Lá em Apocalipse 12, verso 9 e 10, nós lemos o seguinte: o grande dragão, quem que é o dragão? Foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada o quê? Diabo ou Satanás. A Bíblia tenta deixar o claro possível. Olha, dragão, diabo, Satanás, capeta, o que você quiser chamar, é esse ser que, não foi devagar, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Foi lançado fora dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Quem faz o trabalho de acusação? Acho que você está com dúvida. Quem é aquele que acusa dia e noite perante Deus? Satanás. E toda vez que eu acuso alguém, eu estou sendo um agente não do poder de Deus. E a obra da mentira, então? E a obra da mentira? Será que a obra da mentira é de Deus? Meu pai tinha um sermão que eu toda vez quando era criança eu esquecia, mas eu achava o máximo o título do sermão: o genro e a nora de Satanás. Ele colocava no boletim assim da igreja, e os irmãos, nossa pastor, mas quem que é o genro e a nora de Satanás? Aquele que casa com o filho ou a filha de Satanás. E como que é o nome desse filho e filha de Satanás? Como que é o nome dele ou dela? Vocês querem saber? Dá uma olhada aqui, lá no livro de João 8,44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de quem? De todas as mentiras. Se Satanás é o pai da mentira, quando você casa com a mentira, você tem Satanás como sogro. E se você achava que tinha uma sogra ruim, um sogro ruim, imagine ter como sogro o próprio Satanás. Mas tem uns que tem, sabia? Tem uns que tem. Tem uns que tem. Porque se associaram com a mentira. Mas a justiça de Deus virá. A justiça de Deus virá. E é por causa da justiça dele, nós temos um chamado para o arrependimento, um chamado para nos agarrarmos a Jesus, um chamado para nos jogarmos
nos braços da graça e pedir para que Deus transforme o nosso coração e transforme a nossa boca, a nossa língua. Lá no livro dos Salmos, Salmo 101, verso 5, nós lemos o seguinte: destruirei aqueles que falam dos outros pelas costas, e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. O que Deus vai fazer com aqueles que falam mal pelas costas? Ele vai destruir. Ah, pastor, só fala mal pela frente. Ô povinho duro. Não é de Deus esse trabalho. Mesmo não sendo um tema fácil de falar, o tema mais gostoso de falar, como pastor eu preciso falar. Povo de Deus, cuidado com a sua boca. A boca pode salvar ou destruir. A sua boca pode levar à paz ou à maldição. Aquele que é transformado por Deus, aquele que entrega a sua vida a Deus, vai começar a refletir o caráter de Deus e as ações de Deus. E eu quero fazer, ou propor, melhor dizendo, uma resolução. Uma resolução para você que está aqui me assistindo, para esse lado também, o pessoal que está lá na câmera, porque enquanto eu fico falando aqui, eles ficam dando risada de mim. E para você que está nos assistindo via internet, na Igreja do Bosque, eu quero que você anote esse texto, porque eu quero que você depois leia esse texto e ore pedindo para que Deus possa lhe ajudar a cumprir esta promessa que nós vamos fazer agora. O texto se encontra no livro de Jó. Jó, quando estava enfrentando todos aqueles problemas, ele tomou uma decisão. E Jó, no capítulo 27, verso 3 e 4, nós vemos uma das resoluções de Jó: enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão, e a minha língua não proferirá nada que seja. Olha a resolução de Jó: enquanto eu tiver com vida, enquanto Deus permitir que meu coração pulse, não vai sair da minha boca nada que seja mal, e eu não vou proferir mentiras. Jó 27, 3 e 4, anote esse texto, leia esse texto, e se você tem dificuldade com a sua língua, peça a Deus para lhe ajudar a ser como Jó, porque Jó, ele entendeu que aquele que é transformado nem lança injúria contra o seu vizinho. Antes de encerrar, eu só quero compartilhar mais uma ideia desse texto. Quando eu estava preparando esse sermão, e não é fácil preparar, porque eu leio tantas coisas e eu sinto Deus falando para o meu coração o quanto eu preciso mudar, quanto que eu preciso mudar aqui dentro no meu coração. Eu me deparei com algo, é que quando eu procurei em outras versões da Bíblia, eu vi que não havia uma certa unanimidade entre os tradutores da Bíblia. Como você sabe, a Bíblia não foi escrita em português, infelizmente, né? Foi escrita em grego, em hebraico, e aqui a gente está analisando um texto em hebraico. Quando você vai, por exemplo, na Nova Versão Internacional, lá diz o seguinte: nem lança o quê? Calúnia contra o seu próximo. Quando você vai à Nova Tradução da Linguagem de hoje, você lê: e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Quando você vai à Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da Igreja Católica, que é uma das melhores traduções da Bíblia, diz o seguinte: não difama o seu vizinho. Você percebe que há uma diferença. Ninguém parece que tem afinal, o que o Salmo está querendo dizer aqui? Eles estão tentando traduzir esta palavra em hebraico, quer dizer, que se pronuncia Shepá.
esta palavra, ela é muito mais do que simplesmente uma tradução de uma palavra, ela é um conceito, ela é uma ideia. Então, eles estavam tentando traduzir um conceito, uma ideia, e não conseguiam. Igual, você sabia que o português é a única língua que existe a palavra saudade? E não tem como você tentar traduzir em outros idiomas, é difícil. Você tem que usar várias e várias palavras para dar o conceito de saudade. E da mesma maneira, os tradutores da Bíblia tiveram dificuldade quando chegaram nessa palavra shepá, porque esta palavra, ela tem a ideia de ir contra, afrontar, destruir, prejudicar, acusar, vituperar, difamar. Ao ponto que algumas traduções, elas dizem o seguinte: nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Dá um outro ângulo ao texto. A Almeida atualizada, nem contra ele aceita nenhuma, e a Revista Corrigida, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Ou seja, o que esse texto está dizendo é o seguinte: você não pode fazer nada que venha prejudicar a pessoa que está ao seu lado. Você não pode fazer nada que venha aferir aqueles por quem Jesus morreu. Você não pode acusar, mentir. Você não pode injuriar ou prejudicar os filhos de Deus. Sabe, hoje eu estava almoçando com um amigo lá na associação, e ele estava me perguntando quando é que a Rebeca vai ter o bebê. Eu falei: olha, a gente não sabe, porque o nascimento é natural, né? Parto natural, então está naquela expectativa, só não pode nascer enquanto eu estiver aqui trabalhando, que não ia ser certo. Eu falei para o Senhor: eu vou trabalhar, mas você segura aquele bebê lá naquela barriga, por favor. E ele falou: olha, minha filha chegou com 12 anos e está com uma historinha de namoradinho, não sei o que e tal. E ele falou assim: você imagina quando a sua filha fazer 12 anos? Eu falei: ô tentador, sai de perto de mim. Eu não quero nem pensar nisso. Eu não quero nem pensar. Ainda chega aquele, né, boné virado, com as calças lá embaixo, com os cuecão. E aí, velho, tudo bem? Vim trocar uma ideia com a sua filha. Eu vou dizer uma coisa: eu tiro o paletó nessa hora, tiro a gravata. Aqui não está o pastor, agora aqui está o Douglas, e sento-lhe a mão. Rapaz, vai fazer a barba, vou colocar um terno e gravata para vir falar comigo, tá bom? Mas hoje eu comecei a ter sentimentos pela minha filha que ainda nem nasceu, pensando alguém tentando machucar a minha filha. Agora imagine Deus, como Deus olha quando você machuca um filho, uma filha de Deus. Por isso que Deus, Ele é tão claro ao dizer: você não pode fazer isso, são meus filhos, eu morri por eles, você não tem direito, eles são meus. A Bíblia é clara nisso. Nós devemos amar o nosso irmão, nós devemos amar o nosso próximo. O amor ao próximo é uma marca da transformação divina. É fácil amar? Não. É fácil refrear a língua? Não. Mas pelo poder de Deus é possível. E eu suplico que você se jogue no poder de Deus, nos braços de Deus, para conseguir dominar este pequeno instrumento chamado língua. E a Bíblia é tão clara ao dizer lá em 1 João 3, 9 e 10 o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A Bíblia está dizendo aqui que quando você aceita Deus, você não se torna santo, porque você vai continuar aqui neste mundo.
Você vai continuar pecando, mas o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Ele vai tentar lutar contra o pecado, ele não vai se jogar nos braços do pecado. Eu sei que você pode falhar com a sua língua, eu sei que você pode, quem sabe, falar uma palavra que machucar o seu irmão, e Deus compreende, mas o que Deus não aceita é você fazer isso de forma proposital e contínua, porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E a realidade é que nós temos muitas vezes irmãos que estão anos e anos dentro da igreja, e que ainda não experimentaram o nascimento de Deus. Parecem como uma ovelha, mas falam como um dragão. E o texto continua: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha como João, ele é prático e ao ponto. Quer saber quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? Veja: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu. Talvez tal texto ponha a questionar muitas coisas na sua vida, mas o importante é o seguinte: este é o momento, este é o momento que Deus está lhe dando a oportunidade de colocar as coisas em ordem, porque eu creio que Cristo vai voltar, e vai voltar muito em breve, e Ele vai voltar para aqueles que estão aguardando. Ele vai voltar para aqueles que permitiram que Cristo vivesse neles. Paulo disse: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E queridos, a cada dia, quando eu acordo, eu me ajoelho e peço: Senhor, viva em mim hoje, que eu possa ser um instrumento de bênção e não de maldição, que as minhas palavras, os meus atos, as minhas ações possam levar pessoas ao conhecimento de Deus, ao pé de Cristo Jesus, e que de maneira alguma algo que eu venha a fazer ou deixar de fazer possa levar alguém a se perder. Deus te ama, e Deus ama o seu irmão, e Ele quer que você viva de uma maneira que possa refletir o caráter de Deus ao lidar com o seu irmão. É difícil, mas a Bíblia, no final do Salmo 15, no verso 5, nos diz o seguinte: quem deste modo procede não será jamais. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Deus está te convidando, não a lançar o papel ao vento, mas levar a verdade sobre Cristo Jesus. Deus está lhe convidando a uma transformação. Querido, eu vou falar porque eu já vi algumas pessoas meio bravas comigo. Não fica brava com o pastor. Eu não estou apontando dedo para ninguém, eu não estou julgando você. Quando escrevi esse sermão, eu não estava pensando em você. Como pastor, eu preciso pregar a palavra de Deus. Paulo falou para Timóteo: pregue a palavra, exorta, corrige, ensina, em tempo e fora de tempo. Eu preciso, como pastor, apresentar a palavra de Deus. Algumas vezes é mais fácil apresentar a palavra de Deus, outras vezes é mais difícil, como foi hoje. Mas a palavra de Deus, ela não tem um motivo, ela não tem o objetivo de colocar você para baixo, ou de acusar você, ou de fazer você sentir mal. A palavra de Deus, ela quer apontar você o caminho da salvação. E se você percebe que precisa de algo, de uma transformação, se você precisa, dominar o seu coração, a sua língua, os seus sentimentos, os seus pensamentos,
as suas mãos. Se você percebe isso através da palavra de Deus, corra para os braços de Jesus. Ele conhece você, Ele te perdoa, e mais do que isso, Ele pode dar poder para você vencer este pecado, esta tentação. A pergunta é a seguinte: o que você vai fazer? A Tassiana vai cantar agora a música, a nossa música. E a minha oração é que quando ela canta, você possa fazer a sua entrega, fazer o seu acerto com Deus, para que assim as pessoas possam ver que existe algo diferente em você. Assim as pessoas vão conseguir enxergar que você não é comum. Você é nascido do alto. Você é um filho, uma filha de Deus. Se necessário, jogue-se agora em joelhos e pede misericórdia, Senhor, me ajuda. Mas não continue nesse erro, não continue nesta falha. Busque o Senhor, e Ele vai operar um milagre na sua vida, porque Ele pode. Ele fez na vida de Jacó, fez na vida de Abraão, fez na vida de Davi, e pode fazer na sua vida também. A única coisa que você precisa fazer é se entregar. Enquanto você canta, querida amiga, pense, reflita nas decisões que você precisa tomar. Lembre-se da resolução lá de Jó: enquanto houver fôlego em mim, enquanto o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, eu não vou falar maldade e nem vou proferir falsidades. Que Deus te abençoe na sua decisão. Acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua dor. Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas.
Vamos orar. Pai, nesta noite queremos fazer um pedido especial. O pedido de compreendermos um pouco melhor o que cada pessoa significa para Ti. Queremos entender um pouco melhor o que cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada juvenil, cada criança representa para Ti. Porque sabemos que se olharmos com os Teus olhos e percebemos o carinho, o amor que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos, nós não seremos capazes de fazer nada que possa ferir os Teus filhos. Senhor, se em algum momento nós ferimos os Teus filhos e assim magoamos o Teu coração, nos perdoe, ó Pai. Precisamos da Sua ajuda, e neste momento eu suplico a Sua ajuda para a minha vida, e para cada irmão que está me assistindo aqui no Dom Pedro, no Bosque, Estados Unidos, Canadá, Brasil, São José dos Campos, para que nós possamos amar como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa. Nós não conseguimos fazer isso sozinho, ó Pai, só pela transformação, e queremos ter tal transformação. Nos ajude, ó Pai, que nós possamos sair daqui sabendo que o Senhor falou conosco, que o Senhor nos amou, que o Senhor nos perdoou e que o Senhor também nos transformou. Nos leve em segurança aos nossos lares, cuida de todos nós, para que amanhã possamos estar aqui, para continuarmos a nossa jornada em busca de conhecermos os atributos, as características daqueles que já foram transformados por Ti. Tudo isso, ó Pai, nós lhe pedimos e agradecemos no doce nome de Cristo Jesus.